E aí, gente, tudo bem? Tudo jóia? Começar mais uma resenha aí. Semana passada a gente começou a conversar um pouquinho aí do que a gente tem visto aí durante a semana. Sempre como é que a gente fala sem divulgação. Liga aí, vamos conversar. E a ideia aí, pessoal, a gente está conversando hoje um pouquinho daquilo que foi discutido muito no decorrer de semana. Tá aí o Eduardo, já entrou também. A gente, Eduardo, só vai ter que ser mais rápido na hora aí de fazer iniciar, né, o processo aí. Mas a ideia hoje, pessoal, é continuar um pouquinho daquilo que a gente conversou na semana passada, falar um pouquinho aí principalmente sobre essa questão de por que que talvez cigarrinha está migrando para outras culturas, tá? Isso é um assunto que gera principalmente bastante polêmica, né? Enfim, a gente sabe que muitas vezes tem aquela questão, né? Ah, não pode acontecer, então a gente quer debater um pouquinho isso daí, né? Pelo menos nessa condição. Aqui, pelo menos, a gente expor para vocês um pouquinho do que a gente pensa aí também, dessa ocorrência do inseto, talvez em outras culturas, e a gente tentar, pelo menos, aqui com vocês, né, pessoal? Tentar com vocês aqui, pelo menos, a gente tentar, de alguma maneira, aí, evoluir nesse conceito, tá bem? O Eduardo está com problema de peça de novo lá. Vamos ver se o Eduardo ele consegue entrar aí novamente. Eu sempre falo, ó, graças a Deus, Eduardo Maurício, conseguiu tá me entrar. escutando? Agora tô te escutando. Tô te Eu não escutando tô bem. conseguindo te escutar, cara. Eu acho que é Ah, um isso, problema aqui no meu isso daí é equipamento. concorrência, isso daí é concorrência, cara. Isso daí o pessoal vai, não, o pessoal Deixa é eu do ver aqui, jogo, só um né? É do minutinho que eu jogo, não mas consigo te escutar, cara. não, beleza. Eu vou Eduardo, acho sair que aqui e vou tentar entrar de novo. Só um segundo. sai de novo aí, tenta entrar pela Intagro, tá bem? Pessoal, como a gente falou na semana passada, a nossa ideia aqui é toda semana tá trazendo conteúdo, tá conversando, tá, pessoal? Nossa ideia é justamente discutir assuntos que estão acontecendo aí, pelo menos em ordem entomológica, tá, pessoal? Nosso foco aqui, principalmente na Intagro, é trabalhar um pouquinho mais essa relação aí de assuntos entomológicos, né, que muitas vezes é o que não é muito debatido, né? E a nossa ideia aqui é tentar, de alguma maneira, pelo menos estar tá elucidando, trazendo essas informações aí referente a isso. De algo que nos chamou a atenção na semana passada, e até agora mesmo já estava conversando nesse tipo de situação, é da cigarrinha, né? Até então, um inseto que a gente tem um conceito que ele está acontecendo mais na cultura do milho, né? A multiplicação acontecer na cultura do milho, a alimentação acontecer na cultura do milho e no teocinto, né? E também há outros relatos de outras culturas, e eles trabalham muitas vezes em gênero, mas agora a gente vê uma situação de altas densidades populacionais, né? Que é o que a gente vem, pelo menos, visualizando, né? Nessas condições, e aí tu vê essa alta densidade de cigarrinho, tu vê ela acontecendo ali, pelo menos nas regiões que a gente tem visto aí, ela acontecendo aí também, pelo menos, aí como a gente pode estabelecer, também está acontecendo ali na cultura do feijão, também está acontecendo na cultura do trigo, também está acontecendo na cevada, está acontecendo também, pessoal, lá no azevém. Ou seja, tu vê que esse inseto ele está acontecendo. E aí vem aquela questão: o inseto ele acontece no local, mas para ele se alimentar e para ele se reproduzir naquela cultura, isso é outro jogo. E a nossa ideia hoje é discutir um pouco isso. Uma questão importante, pessoal, até para quem quer se especializar um pouquinho mais nessa lógica de inseto. A interação inseto-planta hoje é um conceito que se trabalha muito dentro da entomologia, ou alguns nichos específicos da entomologia, e é toda aquela relação que o inseto vai ter de chegar até a planta, de ter um movimento até essa planta, desse movimento até essa planta, ele tomar a decisão se ele quer ou não se alimentar dessa planta, do momento que ele tomou a decisão que ele quer fazer a alimentação dessa planta, ele fazer um processo
de picada de prova, ou seja, como vocês vão no restaurante e vão lá e vocês experimentam alguma coisa, o inseto ele também vai fazer isso e para depois, a partir disso daí, ele decidir se aquilo lá é apto ou não para ele fazer o seu processo de alimentação. E aí ele decorre da alimentação e aí ele vai ficar por um período ali fazendo essa retirada de substâncias que são benéficas para o desenvolvimento do inseto e nessa relação ali ele já faz com que a planta ela tenha a percepção que o inseto está ali e disso a planta ela já começa a modificar rotas metabólicas para já tentar produzir alguma substância que seja deletéria para o inseto. O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, pessoal? Que não é simplesmente o inseto só chegar até a planta e estar lá presente. E todo mundo que a gente conseguiu interagir, e isso foi bacana, a gente sempre falava assim, ó, vai de noite, vai à tardinha, vai à noite, que o comportamento alimentar dela ela é mais ativa nesses horários em alimentação, e por surpresa, e isso é mérito de quem foi no campo, que aquela coisa, uma coisa, pessoal, é tu estar numa salinha quadradinha, ar-condicionado, cadeirinha confortável, outra coisa é estar no campo, pessoal, estar no campo olhando coisa. E o pessoal foi à noite, foi à tardinha, foi lá no campo, tirou foto, fez vídeo, porque hoje não adianta só tirar foto, né? Foto tu edita, né? Enfim, foi lá, fez vídeo e a gente conseguiu visualizar, através desse pessoal que foi no campo, essa condição aí da cigarrinha se alimentando também nessas plantas aí como feijão, como trigo e assim por diante. E aquela lógica assim, pessoal, em entomologia e em inseto, quando tu trabalha com a variável variabilidade é complicada, é redundante, né, Eduardo? Mas quando tu trabalha com variabilidade genética, a gente entender que a gente tem diferentes comportamentos nesses insetos, né? E isso, porventura, pode acarretar em altas densidades populacionais com que alguns indivíduos se adaptem àquela cultura e da adaptação daquela cultura eles passem a se alimentar e daqui a pouco, no futuro, passar a se reproduzir. Por isso que a gente tentou falar para todo mundo que foi no campo, viva essa situação, que agora volte nessas áreas e tente verificar, claro que agora a gente vive um ambiente de estresse ou restrição hídrica ou baixa temperatura, a gente tentou pelo menos pedir para o pessoal, ó, quem foi para lá, vai lá, pessoal monitora, veja se tem ninfa, se está ocorrendo essa reprodução, enfim, é disso que a gente precisa, pessoal, todo mundo no campo, todo mundo olhando, e principalmente vendo essas situações até para a gente sair da caixa, né, pessoal? Se a gente ficar muito no quadradinho aí, a gente não evolui, e com a divergência, a gente consegue evoluir sempre. Falando em divergência, Eduardo, vamos lá. Tua vez agora, senão vou ficar só eu falando aqui, tá? Eduardo, o que tu acha disso? O que tu acha dessa questão do comportamento alimentar dos insetos? Fala a tua opinião aí para nós. Vamos lá. Cara, primeiramente, boa noite e desculpa para quem estava aí vendo que, na verdade, eu tava com um probleminha. O problema é a pecinha que tá atrás do celular, né? Eu tava com fone de ouvido. E foi um problema. Eu escutava, não escutava ninguém. Quando tu fala de. Agora voltando ao assunto, quando tu fala de comportamento alimentar, é interessante o que tu frisou, porque tem os dois conceitos, né? O conceito de planta hospedeira e o conceito de planta alternativa, né? E aí, mesmo que aquela população de inseto ela ainda não se adaptou a uma diferente espécie de planta ali disponível, aquele alimento, ela pode utilizar igual, da mesma forma daquele alimento, para sobrevivência até encontrar um hospedeiro adequado. Então, essa janela temporal que se tem aí de exploração de um hospedeiro alternativo, não preferencial, ela é importante do ponto de vista de manutenção da espécie na área, né? Então, tudo que a gente puder compreender sobre comportamento alimentar, sobre a ecologia do inseto ali, o comportamento dele numa planta diferente do hospedeiro preferencial, é muito importante para a gente prever ocorrência, prever surtos, manejar essas plantas não hospedeiras, né, ou plantas alternativas também. Tem duas formas, né? Tem a forma da eliminação dela, quando ela é uma planta daninha também, principalmente, e tem a forma da utilização dela como ferramenta para monitorar. Então, são duas formas de se olhar para um hospedeiro não preferencial do inseto.
Bacana, Eduardo. Acho que deu uma travadinha e só retomar um pouquinho disso que o Eduardo falou, pessoal, dessa questão de muitas vezes o inseto ele passar ou não a se alimentar de uma planta. Aí vem aquela questão. Primeiro, primeiro é o fato, né, pessoal? Ah, não pode acontecer. Gente, nós estamos vendo lá no campo e ela em processo de alimentação. Ok, isso é fato, tá? Então agora a gente tem que compreender um pouco mais. Está gerando impacto econômico? Cara, principalmente nessas culturas alternativas, ninguém tem essa informação. Então isso é algo que a gente tem que levantar, tá? Mas aí vem aquele detalhe, tá? Mas se eu estou tendo ela no trigo, eu estou com uma por planta, duas por planta, três por planta, né? O que eu faço? O que eu faço numa situação dessa? Pessoal, eu particularmente, qual que é a argumentação que eu tenho usado? Tchê, por mais que tu não tenha informação de impacto econômico, por mais que tu não tenha esse tipo de situação, e tu tá tendo um inseto ali que ele está se alimentando, é muito difícil tu conseguir conviver com aquela situação. Até porque, pessoal, é que nem milho. Depois que o milho está no chão, não adianta querer discutir. O problema ele deveria ter sido solucionado lá no início, né? E isso, pessoal, aconteceu em algumas situações que a gente foi faz uns 4 anos, que se dizia, não, mas a cigarrinha não está contaminada, está tranquilo. E aí tu ia lá nas áreas depois e tu ia, estava, depois que ele está no chão, pessoal, é muito difícil porque tu já perdeu, né? E aí a gente fica numa, como a gente chama, numa saia justa, né, de o que fazer. Eu, particularmente, pessoal, eu tinha até orientado a tomada de decisão, e justamente para até a gente gerar uma informação de ver o quanto que ela pode estar impactando também nessas culturas alternativas. Mas desde que tu tenha uma densidade, desde que tu tenha alimentação, constatação de alimentação, relatos de quem está no campo visualizando redução de estande de planta, né, em áreas com altas densidades e com baixas densidades. Então, é outro fato que também a gente não pode descartar. Mas voltando, pessoal, a Daubulus é um inseto que tem muita gente que trabalhou muito com ela, tem muita informação sobre ela, mas é um inseto que ele está nos desafiando todo ano, tá? Todo ano ele está nos desafiando e aquilo que a gente falou na resenha passada, tu tem um inseto que acontece do Pará ao Rio Grande do Sul. Então é muito amplo, tá? É muito diverso, são muitas situações que a gente está visualizando. Mas vamos lá, Eduardo, tua Esse, vez aí, continua com o teu alinhamento, o teu pensamento, deu uma travadinha ali no teu como é que é no teu sistema aí, pessoal, vamos fazer uma vaquinha online aí, comprar duas coisas para Eduardo, internet, que barbaridade, hein, Eduardo. cara aqui tá deixando a desejar. Vamos Mas lá. nessa lógica que tu falou, Maurício, muitos híbridos foram queimados no mercado. Ah, o híbrido tomba, híbrido quebra, não sei o quê, até a gente descobrir que a cigarrinha estava infectada e que era ela o causador, ou a gente atrelava aqueles sintomas a alguma deficiência nutricional. Nós sim, tinham várias explicações Uhum. para um comportamento que nós tínhamos, né? Há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Então, na natureza muda, então a gente tem que entender que às vezes nem sempre o que está lá como imposto como uma lei, lá num livro, etc., hoje em dia é válido. Então, Eduardo, para tem a gente, ver com ele, né? desculpa até te cortar, para a gente evoluir um pouquinho esse assunto, aqui tem uma questão, eu acho que ela é importante. Existem condições específicas que vão fazer com que uma planta atraia mais um inseto em detrimento da outra? E aí uma questão para ti, tá, Eduardo? O que que tu tem a dizer dessa questão aí? Acho que o Eduardo Maurício, deu está me uma ouvindo? travadinha. Tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Só, só um segundinho que eu não estou te ouvindo aqui. Pera aí. Então, vou responder essa questão aí, pessoal. Geralmente, o inseto ele passa a tomar a decisão por uma planta. O que faz com que o inseto vá até aquela planta?
Primeiro detalhe, tem dois parâmetros, é visual, né, ou é um parâmetro atrativo muitas vezes por voláteis que essa planta ela pode liberar, né? E nessa questão aí também tem um detalhe associado à concentração de açúcar dessa planta e característica do açúcar que ela tem justamente expressado. Ou seja, hoje para o inseto ir até a planta, o que vai ser fator definidor? Primeiro, condição nutricional dela, aquele fator, uma planta mais bem nutrida, menos problemas com pragas. Para inseto é um pouco diferente, tá, pessoal? Para inseto, uma planta, ela necessariamente mais bem nutrida, é uma planta que ela vai atrair, o que o inseto quer, na verdade, é uma planta que esteja em desequilíbrio, é uma planta com maior concentração de açúcar simples, que a gente chama ali disponível, né? Então tem esse detalhe aí vinculado que atrai o inseto. Tem uma relação também de potencial calorífico dessa estrutura. Geralmente tecidos que acumulam mais calor durante o dia, à noite eles passam a emitir maior quantidade de radiação, principalmente de onda longa. Isso faz com que o inseto seja atraído mais para a planta, sem contar um processo que vem evoluindo e coevoluindo ao longo dos anos, que é simplesmente alguns voláteis que algumas plantas liberam, que são específicos para aquele grupo de inseto, que faz com que em determinados momentos ou estágio de desenvolvimento da cultura, aquele inseto levar naquela planta, justamente porque ela está oferecendo uma condição para que aquela prole, para que aquele inseto ele consiga se multiplicar nessa planta. Eduardo, eu tinha te feito uma pergunta, mas eu acabei respondendo. O que faz com que um inseto levar até uma planta, né? Então era mais ou menos essa questão aí. Eduardo, para a gente só completar o raciocínio que a gente estava falando e puxar o gancho de antes, para a gente fechar essa questão aí de um indivíduo que ele pode ou não se reproduzir em outra cultura e puxando esse gancho da cigarrinha, Eduardo, faz um fechamento para nós do que tu vê nessa relação aí de cigarrinha com outras plantas e não necessariamente só com milho. Olha, tem algumas situações. Primeira, se essa cigarrinha ela estava no milho e foi para uma outra planta alternativa e ela completou um processo de alimentação, ela vai ter a capacidade de se reproduzir nessa planta alternativa. Se ela sai dessa planta alternativa, ou se a prole dela que vai nascer nessa planta alternativa, se ela permanecer nessa planta alternativa, é muito difícil que ela se reproduza, se não for um hospedeiro preferencial dela. Porque essa planta vai ter que fornecer todo o aporte nutricional que aquela prole vai precisar para formar indivíduos férteis. Então, é muito difícil. Mas, se ela saiu de uma cultura do milho, onde ela fez um processo alimentar que supriu toda a demanda nutricional que ela precisa, ela vai ir para aquela outra planta lá, provavelmente já fez o processo de cópula, né? Então ela vai poder se reproduzir naquela outra cultura, ainda mais se for uma cultura similar ao milho do ponto de vista morfológico, né? E aí tu estava falando de cenário de plantas, né? Por que uma planta vai? Ou a gente tem um outro agente aí no meio, quando a gente fala de inseto vetor, que é o vírus, e a capacidade do vírus ou do molicute, que é uma bactéria, modular a planta para que a planta seja mais atrativa para o inseto. E nesse cenário é interessante porque molicutes têm uma capacidade de fazer isso muito forte, iminente. O molicutes ele tem a capacidade de alterar a morfologia da planta, alterar a temperatura da planta, o desenvolvimento da própria cultura, ele pode atrasar. Isso, Disponibilidade de açúcar. isso tudo faz com que a cigarrinha que não está infectada, ela olhe para aquela planta infectada e opa, aquela planta infectada é melhor para mim do que aquela planta que não está infectada. Então ela tende a ir para aquela planta infectada. Só que tem um outro processo. Um vírus ele precisa do quê? Ele precisa do vetor e ele precisa da planta. E ele precisa do vetor. E quando o inseto ainda não adquiriu o vírus, opa, aquela planta é legal, é muito boa. Agora, quando ele está muito tempo naquela planta se alimentando, o que o micro-organismo faz? Ele torna com que essa planta não seja tão adequada assim para a cigarrinha, e aí faz com que a cigarrinha, opa, vou sair dessa planta, vou para outra. Porque aí a cigarrinha ela já fez a cópula, a fêmea que já fez a cópula, o que ela pensa?
ela olha para uma planta, ela prefere botar ovos em plantas sadias. Isso que é muito interessante na dinâmica do pato-sistema em si, né? Você Não, entender o vírus ou o molicute pode fazer com a planta, né? e Ele assim, faz. ó, vamos ser mais da caixa, Eduardo. Tem um trabalho que eu achei fantástico, até foi o Eduardo um dia que ele compartilhou comigo, pessoal, que é assim, ó, quando o inseto, e no caso a própria Dalbos, esse ensaio foi feito em cima de Dalbos, né? O próprio, no caso o Molicutes, ele também altera o comportamento do inseto e a persistência do inseto no ambiente, né? Conseguiu me escutar, Eduardo? O Eduardo tá com um Ah, probleminha ali, né? horrível, gente. Tá. Voltando, Eduardo, Prometo que na, não na sei se tu me. próxima vai. Não, fica tranquilo que um dia eu estava ali na tua região e eu tive que fazer uma palestra, um negócio assim, o pessoal só travava a internet. Mas só para complementar um pouquinho do que o Eduardo estava falando, pessoal, além disso, de modificar essa condição, dessa interação do inseto ali, o próprio agente patogênico, quando dentro do inseto, ele também faz com que o inseto ele consiga muitas vezes persistir mais no ambiente e faz com que o inseto até altere seu comportamento para ele buscar mais plantas para ele passar a se alimentar. Ou seja, olhe como é interessante essa interação. E essa interação ela vai muito além, pessoal. Ela vai muito além, até muitas vezes na própria comunicação que vai ter entre plantas. Ou seja, o inseto ele passa a se alimentar de uma planta e a partir daquela alimentação do inseto, aquela planta que está sendo lesada, ela passa, como a gente chama, comunicar a outras plantas. E aí, para quem está mais no campo, pessoal, quem está mais em cima, o que eu gostaria de destacar para vocês? Quando vocês forem numa área de milho, tá? Isso vocês vão ver que vai ser muito nítido. Notem que algumas plantas você tem uma densidade de indivíduos e outras plantas têm menos. Se a gente for nessa teoria de interações que a gente tem ambientais, isso também está atrelado à comunicação de plantas. Ou seja, tu vai ter uma planta que tem uma maior densidade populacional, só que aquela planta muitas vezes ela já está comunicando outras plantas e aquelas outras plantas já estão se preparando, muitas vezes com outros subprodutos para conter o avanço populacional daqueles indivíduos. Mas, pessoal, eu sei que está muito fora, nós estamos saindo muito da caixa, tá? Eu sei daqui a pouco vocês têm que puxar nós, mas é assim, se a gente não sair da caixa, a gente não vai para frente. Eduardo, eu estava falando daquele trabalho que tu compartilhou um dia comigo, do que era que o agente patogênico tornava o inseto ele meio persistia mais no ambiente, né? Tu poderia falar um pouquinho desse trabalho aí? Travou de novo. Que barbaridade essa internet do Eduardo, pessoal. Vaquinha online na próxima vez, pessoal. Vamos ajudar o Eduardo aí. Gente, continuando a nossa interação aqui, voltando, pessoal. Vamos monitorar, vamos ficar atento agora. Eu acho que agora é um momento que todos nós, a gente tem que estar no campo, tem que estar vendo o que está acontecendo. Acho que isso é muito importante. A gente tem condições no Brasil é muito diverso, muito amplo, né? Então a gente tem que ficar atento a todas essas condições. E assim, pessoal, viu um negócio diferente, cara, manda para nós o que a gente puder tentar ajudar vocês, a gente vai tentar ajudar. A gente vai tentar, pelo menos, solucionar esse tipo de situação aí que está acontecendo, ou tentar daqui a pouco criar parâmetros para que vocês consigam aí no campo e daqui a pouco até auxiliar a gerar uma informação e que passa a ser muito relevante, tá bem? Gente, continuando o nosso assunto, até agora vai ser muito importante a participação do Eduardo. Vamos torcer para que o Eduardo não trave mais a sua internet, porque na semana passada, gente, eu dei um desafio para o Eduardo, que é tentar trazer para nós um pouquinho aí de como que se dá esse processo de infecção ou transmissão de um agente patogênico por um inseto, tá? Se não der agora, tá, pessoal, em função da internet do Eduardo, a gente vai tentar aí num outro momento, tá bem? Mas qual que era a ideia, pessoal? Gerou uma dúvida no último, pelo menos foi na última live que a gente fez, de como que o inseto, o agente patogênico, ele vai persistir dentro do inseto, como é que esse agente patogênico ele vai tá interessante, né, Eduardo? Agora, ó,
Se travar a tua internet, se foi nossa resenha, tá? Como que. ah, O agora apareceu lá, o Instagram não está funcionando, não sei o quê. Mandaram uma mensagem, inclusive. lembra que a pessoal, a nossa live da nossa resenha da semana passada, podaram, tá, pessoal? Não sei que termo que a gente falou aí, que ó, pá. Brincadeira à parte. Eduardo, vamos lá para o desafio. Eduardo, como que se dá essa interação? Como é que se dá essa transmissão? Onde que os agentes patogênicos estão ficando dentro dos insetos? E como que um inseto ele passa um agente patogênico para uma planta, tá? É quase uma pergunta podcast, mas é contigo agora. Vou tentar não cair. Olha, vamos pensar em cigarrinho. Vamos pensar em cigarrinho que está mais na moda. O que a cigarrinha precisa? Ela chega numa planta e ela precisa adquirir o agente patogênico. Então, esse é o processo que a gente chama de aquisição. Esse é o primeiro passo. Ela chegou na planta, aquela planta já está mais atrativa, porque o micro-organismo está modulando ela. E ele adquire o micro-organismo, o molicute, o vírus, tanto faz. Esse processo para a cigarrinha, por exemplo, ele pode levar de horas até alguns dias. Posteriormente, a gente tem um processo que se chama de retenção do vírus no corpo do inseto. E aí é um processo onde que o vírus, o micro-organismo, a bactéria, o vírus, ele precisa percorrer o organismo do inseto, chegar até o local onde ele vai se multiplicar. Para vírus que se multiplicam dentro dos insetos, né? Para aqueles agentes que se multiplicam dentro dos insetos. Tem micro-organismos que não se multiplicam dentro dos insetos, são só transmitidos. Nesse sentido, para a cigarrinha, no caso, molicutes se multiplicam dentro dela. Só que esse processo, para uma cigarrinha que adquiriu o molicute, até ela emitir esse molicute, um certo período de tempo. Isso demora alguns dias, geralmente até uns 6 dias, para ela conseguir transmitir. Aí, nesse processo, no caso, ela passa a transmitir o vírus só quando o molicute, só quando ele chega na glândula salivar dela, que é o local onde que a partir daí ela vai conseguir fazer novos processos de alimentação e inocular por meio da saliva. A cigarrinha, como ela tem o aparelho bucal lá, de picador-sugador, então ela vai perfurar o tecido da planta e vai inocular a saliva contendo os molicutes. Então, esse processo de adquirir o vírus, algumas horas ou alguns dias, dependendo do inseto, se ele é ninfa, se ele é adulto, né, toda essa parte. E aí, até o processo do micro-organismo chegar à glândula salivar, vai alguns dias, geralmente 6 dias, 3 a 6 dias. E aí, então, ela vai conseguir infectar novas plantas. Então, são etapas que ela precisa cumprir, né? Outro detalhe, depende, por exemplo, ninfa, ela adquire o molicute muito mais rápido do que uma fêmea adulta, que não tem molicute. Então, aí é uma coisa que ainda não se tem explicação do porquê, mas ela tem uma eficiência de aquisição muito maior. Outros cenários, multiplicação do vírus ou no molicute na planta. Falando de molicute principalmente. O molicute se multiplica muito em tecidos mais jovens e, além disso, ele tem uma aleatoriedade. Um determinado período de tempo ele está numa folha do milho lá, com uns dias ele não está mais lá. Ele foi para outra estrutura da planta. Então, essa aleatoriedade que ainda não se explica o porquê, faz com que alguns insetos que estão ali se alimentando no tecido, eles não conseguem adquirir o vírus, ou o molicute, no caso. Mas outros insetos que estão lá no outro tecido, onde que não teve a infecção em si, eles estão adquirindo lá em cima, porque esse molicute ele é móvel dentro da planta, principalmente via floema. Então, é muito, muito interessante essa dinâmica, né? Se entender que para uma cigarrinha ela passar a infectar outras plantas leva quase que uma semana, de forma, uma média assim mais generalizada. Mas para ela adquirir pode levar só algumas horas. Então você tem aí um time que você pode fazer um manejo legal, assim, desde o início do desenvolvimento da cultura. Você consegue proteger a cultura do milho, né? Se você entender a dinâmica do pato-sistema, né? Não, bacana, Eduardo. E assim, pessoal, essa semana a gente vai estar compartilhando, porque uma coisa que a gente pelo menos adotou de praxe aqui,
valorizar quem gera informação, né? A gente vive muitas vezes aquele ambiente, o cara gerou uma informação e tu não valoriza aquela pessoa que está gerando informação. Então a gente vai estar justamente pegando alguns trabalhos ali que o Eduardo pegou como referência, até para trazer essa informação para vocês e a gente vai estar compartilhando os links aí, os acessos para vocês ter, por exemplo, uma condição de visualizar um pouquinho melhor essas situações aí, de pelo menos onde que a gente busca, né, essas informações assim, porque, pessoal, hoje tu pegar a dinâmica de um micro-organismo dentro da planta, além do que o Eduardo ele falou, o que a gente tem que considerar, pessoal? Quando vocês pegam um organismo cujo metabolismo dele depende muito da questão ambiental, e nessa interação ambiental está muito atrelado a ação Cara, de... Fica tranquilo, Eduardo, eu já estou notando, quando começa a travar aqui, eu já sei que caiu aí. Mas assim, pessoal, quando tu tem uma variação de temperatura, tu altera a atividade metabólica desse organismo, que depende do ambiente para o seu processo em si. Essa condição que o Eduardo falou, ela também vai variar muito em função da condição ambiental, tá? E também tem muita divergência entre desse períodos de aquisição, latência e transmissão também. Mas o fato é, lembra aquilo que a gente falou, na divergência, a gente está sempre evoluindo. E aí, Eduardo, vem aquela questão, tá, mas como é que é a diferença, então, de um pulgão, de um Rhopalose fumpad, para uma Dálbulus? E vamos pensar isso em termos de latência e não latência, em termos de transmissão. Como é que é a diferença dos dois? A cigarrinha, pensando em principalmente em molicutes, ela tem que adquirir para depois ela transmitir. E o pulgão, ele necessariamente, basta ele se alimentar de uma planta, migrar para outra, ele já está podendo transmitir. Fala para então, nós um pouquinho disso. é interessante comparar esses dois insetos, porque a cigarrinha, apesar de ela ser mais demorada para passar a transmitir o vírus, ela permanece com o molicute, no caso, né? Ela permanece com o agente patogênico. Já o pulgão, ele adquire o vírus, o VNAC, vamos falar de VNAC agora. Ele adquire o vírus em poucos minutos, capacidade de aquisição muito, muito forte, e ele passa a transmitir esse vírus após poucas horas. Então, a partir de 3 horas ele já está transmitindo esse vírus. Qual que é a diferença? O vírus não se multiplica dentro do pulgão. Então, o pulgão tem uma carga viral que ele adquire da planta infectada e aí ele passa a transmitir essa carga viral, que vai diminuindo ao longo do tempo. Então, chega num ponto onde que o pulgão ele transmitiu toda a carga viral. Se ele passa a se alimentar de plantas não infectadas, ele adquire toda a carga viral, ele transmite toda a carga viral que ele adquiriu. Então, ele passa a não ser mais efetivo. Mas isso não se sabe exatamente quanto tempo, porque varia dependendo da carga viral que ele adquire. Mas a diferença é na retenção e na multiplicação. O pulgão não multiplica, uma cigarrinha multiplica. E o pulgão transmite muito mais rápido e aí ele tem um movimento planta a planta bem interessante ali, que até estou estudando agora, que faz com que ele vá dispersando esse vírus, né, entre as plantas e daí dá aquele efeito de reboleira, por exemplo. A gente vê em trigo, aveia e etc. Mas é basicamente E, nessa questão de multiplicação do agente no inseto, né? e até um último detalhe, lembra aquilo lá que o Eduardo falou, pessoal? O inseto, ele no seu processo de alimentação ou de interação com a planta, ele tenta induzir com que essa planta crie um nicho perfeito, um nicho interessante para que ele consiga se estabelecer na planta. E aí, pessoal, vamos sair um pouquinho de cigarrinha, de pulgão, tá? Se vocês estão enjoados, a gente está no segunda resenha falando disso, a gente já vai virar chave, né? A gente só quis trazer esse tema porque foi um tema bastante debatido e a nossa intenção, pessoal, é estimular a discussão, estimular o debate. É dessa maneira que a gente vai crescer. O que eu só quero destacar para vocês é o percevejo barriga verde no milho. Pode notar que quando o dano dele é muito intenso, ele faz com que essa planta de milho ela quebre um pouco da sua dominância apical e estimule muito, principalmente os tecidos meristemáticos que tem na base dessa planta. E aí tu cria, basicamente, daquela planta de milho, ela passa a ficar entoucerada, um tufo, né? E o percevejo, ele adora essa condição de tufo, ele adora estar ali estabelecido.
Então, esse comportamento que ele faz é justamente para tentar criar para ele uma casa. Como todos agora vocês, ou a grande maioria, está em casa, num ambiente bom, é isso que eu percevejo também, que é isso que os insetos querem. Eles querem ir numa planta e querem se estabelecer nessa planta para que essa planta consiga dar para ele situação para que ele consiga se multiplicar, para que ele consiga justamente fazer com que a sua espécie persista, que sua prole ela possa se desenvolver e gerar também descendentes. Ou seja, esse é o processo de interação inseto-planta, e isso vai desde a alimentação, vai desde a reprodução, vai desde a interação que o inseto vai ter com a planta e assim por diante. E aquela lógica, pessoal, a gente vive hoje, em termos de inseto, uma adaptação, ou na verdade não é adaptação, é seleção, né, pessoal? Uma constante seleção. E essa constante seleção está fazendo com que muitas regras elas estejam sendo discutidas, mas não justamente para, de alguma maneira, vamos dizer, tirar o protagonismo de quem já foi protagonista. Mas esse não é o objetivo. O objetivo, pessoal, é a gente rediscutir, mas é uma forma também de valorizar aquelas pessoas que deram muito sangue, né, para gerar toda essa informação que a gente tem até agora, e a gente tentar, de alguma maneira, desse passo, desse ponto que a gente tentar, tá aqui hoje, tentar pelo menos dar um passo mais à frente. Porque se a gente ficar no mesmo ponto como a gente estava, pessoal, a gente não vai evoluir, a gente sempre vai estar discutindo as mesmas coisas, pessoal, e a gente precisa disso. Hoje a gente já fala, isso é uma coisa que a gente trabalha muito dentro aqui da Intagro, a gente trabalha muito manejo específico, pessoal. Hoje, manejo de inseto, por exemplo, em soja, é por cultivar. Cara, eu tenho tal cultivar. Nessa cultivar eu vou ter mais tal característica de inseto e tal manejo fitossanitário vai ser mais responsivo em detrimento da outra cultivar. Isso é válido também para trigo, isso é válido também para a questão de milho. Ao longo olha, eu acho que faz mais de 7 anos, né, que a gente vem buscando essa interação que a gente tem, porque não é só uma variável do inseto, tem uma responsividade genética daquela planta, onde o inseto vai estar estabelecido, a expressão gênica dessa planta vai influenciar, o ambiente que o inseto vai estar inserido vai influenciar, e principalmente o entorno, as plantas hospedeiras, o sistema de cultivo, a paisagem agrícola que tu tem, tudo isso vai estar relacionado. Eu saí demais da caixa, Eduardo, tá? Puxa e resgata um pouquinho. Gente, vamos para as considerações final. Já está muito tarde. Eu vi que os parceirão aí entraram. Entrou ali, eu estava olhando o Gabriel. Gabriel é um cara fantástico, e às vezes a gente fica conversando, trocando figurinha. Entrou também o Moura, Felipe Moura, aí tá aí, o da Equalizagro. O Felipe é um parceirão, tá? A marca Intagro, pessoal, foi gerada lá na sala de reunião do Felipe. Tava eu, o Felipe, Moura da Equalizagro, tava o Gabriel Shark da Fisioataque, nós era tudo sócio. Aí nós brigamos, foi uma brincadeira, tá, pessoal? Foi simplesmente cada um seguiu o seu caminho. E eu fiquei com a marca ali, né, pessoal? E a gente chamou o Eduardo aí para trabalhar. O Eduardo e a Dani estão fazendo um baita trabalho aí. Eduardo, vamos para as considerações finais, cara? Vamos lá. Vamos pro Primeiro, final, senão. Sexta-feira, né, gente? 10 horas já. E quem tava esperando gelar, congelou já. O Maurício estava falando de cenário de interação genótica com o ambiente, gente. Um ponto, um insight para vocês olhar no campo quando vocês tiverem oportunidade, quando a cultura da soja estiver no campo. Olhem o genótipo ativa, que é um dos mais antigos que a gente tem hoje no mercado, e olhem qualquer outro genótipo mais novo e comparem a pressão populacional de trips, quando não tiver nenhuma aplicação no inseticida. Só olhem e comparem. Às vezes, muitas vezes ele está lado a lado com os genótipos mais novos, né? E olhem como é menor a pressão populacional no genótipo ativa, que é um dos mais antigos. Nem sei se eu posso falar a marca aqui, né? Vai que o Instagram corta de novo. Mas só olhem, sim, genótipos mais antigos com os mais novos. E olhem híbridos mais antigos e híbridos mais novos e comparem a pressão de diferentes pragas para vocês verem como está relacionado, quem sabe, ao genoma da planta, às questões de melhoramento genético, para aumento de produtividade. Isso tudo faz com que plantas mais produtivas elas tendem a ser mais sensíveis frente a questões de defesa da planta, né? Defesas constitutivas, principalmente, e induzidas. Mas, para finalizar aqui, gente, queria dizer que eu vou ter.
Já já o Eduardo finaliza. Deu uma travadinha, Eduardo. Tamo te Estão ouvindo. me Pode ouvindo? Tá, só para finalizar. finalizar aqui, antes que tranque de vez, eu vou comprar um celular novo semana que vem, o problema é a pecinha mesmo. E, gente, vão para o campo novamente e olhem, tá? Plantas não cultivadas, comparem dinâmicas de populações, tirem foto, façam vídeos, mandem para a gente, se não sabe, a gente vai tentar ajudar sempre que possível. A gente vai estar compartilhando aí no Instagram da Intagro, sempre que dá, a gente tenta compartilhar algum artigo, alguma coisa nova que está saindo, alguma notícia. Então, se vocês puderem seguir o Instagram da Intagro, a gente está sempre buscando compartilhar informação nova, assim, relativamente nova, ou informações relevantes, geralmente com aplicação para coisas que estão acontecendo no momento, né? Porque quando a gente está no campo, a gente consegue detectar coisas que estão acontecendo no momento. Então, a gente está sempre tentando antecipar algumas informações para vocês. Seria isso da minha parte. Obrigado a todos aí pela atenção. Desculpa mais uma vez pelos imprevistos do Instagram, que nem agora eu não estou nem escutando. Se o Maurício falar, não consigo escutar ele. Eu sei que vocês me escutam, mas eu não consigo escutar ele. E semana que vem eu vou estar com outro aparelho, tá, gente? Até a próxima Ah, aí, tá? Obrigadão, gente. Um abraço aí a todos. bacana, pessoal. Foi muito bom a participação do Engel aí. Uma pena, né, às vezes essas situações aí, mas é legal, pelo menos, como a gente chama, o intuito nosso, pessoal, é isso, é trocar ideia, trocar informação. Vou citar o perfil, né? O Gacebalos 12, depois vou perguntar o porquê do 12 no final, né? Mas enfim, ó, a cana libera fito-hormônios diferentes, cada variedade, e atrai mais ou menos determinadas populações de atreia. Pessoal, isso é a verdade, tá, pessoal? É aquela condição. Hoje a gente tem que buscar mais a nível de genótipo, mais a nível de expressão. Em híbridos de milho isso é nítido, em cultivares de soja isso é nítido. Agora o pessoal que está entrando para trigo, gente, para trigo também é muito nítida a diferença. A gente fez isso, essa tomada de decisão de percevejo, né? Muda muito essa condição de população de percevejo em função da cultivar de trigo que você vai estar utilizando. Ou seja, pessoal, tem muita coisa que a gente tem que ir atrás, tá? A gente já se estendeu um pouquinho. Como foi falado aqui, pessoal, características morfológicas são variáveis que também vai atrair um inseto mais para uma planta em detrimento de outra. E, gente, obrigado pela atenção de vocês. Como a gente fala, a gente vai buscar sempre, toda sexta-feira ou algum dia da semana, a gente já vai estar fazendo essa resenha aqui. A ideia, pessoal, é interagir, tá? A ideia é, a gente não divulga horário, eu simplesmente mando uma mensagem lá para o Eduardo, Eduardo, vamos lá, vamos. Isso daqui fica gravado, pessoal. Se cair no Instagram, a gente vai estar em outras redes sociais passando a íntegra dessa live aqui, porque, enfim, pessoal, se servir para alguém aí, tudo isso que a gente está trabalhando aqui, pessoal, já cumprimos com a nossa função. Tá bem, pessoal? Tenha uma boa noite, bom final de semana aí para todo mundo. E vamos que vamos, pessoal. Semana que vem a gente conversa novamente aí, tá bem, pessoal? Um abração aí, até mais.